Nós estamos falando sobre Moisés e, na verdade, nós começamos a falar sobre o povo de Israel e agora nós entramos na era Moisés. Moisés fazia parte também desse povo, mas nós começamos naquele versículo de Deuteronômio 32, onde diz que como a águia desperta a sua ninhada, assim desperta o Senhor o seu povo. E eu mostrei aqui há 2 domingos atrás como foi que Deus fez com o povo de Israel para tirar eles do Egito. Se você depois quiser saber mais, é só ler a Bíblia. Porque o povo de Israel, Deus já havia dito a Abraão que o povo ficaria escravizado 400 anos. Mas já tinha passado 29 anos da conta que Deus havia feito. E o povo estava lá, tudo bem, acomodados ao sofrimento, sofrendo, mas acomodados. É aquilo que eu falei com você, porque às vezes nós nos acomodamos ao sofrimento. A gente se adapta. Muita gente diz assim, por exemplo, é melhor pingar do que secar, pastor. Então, por via das dúvidas, deixa só pingando mesmo, porque pingando já é uma certeza. Se secar, então, Deus o livre. Eu vivo disso aqui. Se eu perder isso aqui, pastor, faz mais ou menos assim o conto de uma história, que um camarada, um sábio, ele passou por uma região e ele chegou a uma região muito pobre, muito miserável, uma região muito ruim. E tinha lá umas famílias que viviam naquele local. E ele foi recebido naquele local, bem tratado pelas pessoas que estavam ali. E as pessoas falaram com ele, contaram para ele das dificuldades, das lutas que existiam naquela localidade. E, por fim, descobriu-se que eles se mantinham naquele local apenas por causa de uma vaquinha. Uma vaca que tinha leite, e eles então tomavam e bebiam daquele leite, todos os dias. Aí o sábio, né, ficou informado daquela situação. No outro dia de manhã, à madrugada, ele saiu e pegou o seu pessoal que estava com ele e mandou matar a vaquinha. E o pessoal virou para ele e disse: você está doido? Isso aqui é o sustento desse pessoal, vai matar eles. Não, mata a vaca. E eles pegaram a vaca, levaram, chegou lá no precipício e lançaram ela. No outro dia o pessoal vai caçar a vaquinha para buscar o leite, cadê a vaca? A vaca não estava mais lá, a vaca tinha morrido. Passou uns 2 anos, aquele sábio pegou seus discípulos, voltou àquele local, e quando ele voltou àquele local, ele encontrou tudo verde, tudo bonito, tudo próspero, muita colheita, muita coisa boa, aquele pessoal com casas boas, aquele pessoal com comida da melhor qualidade. E ele entrou lá novamente, foi recebido muito bem tratado, e ele perguntou ao pessoal: vem cá, como é que foi que vocês deram essa virada, essa guinada na vida? E o pessoal virou para ele e disse: olha, há um tempo atrás a gente só tinha aqui uma vaquinha que nos sustentava. Aí, de uma hora para outra, aí, essa vaquinha caiu no despenhadeiro, morreu, a gente não tinha o que fazer. Nós, então, nos viramos e nós descobrimos que se plantasse a terra, se cultivasse ela, ela daria fruto. Cultivamos a terra e virou tudo isso aí que você está vendo, esse verde, essas colheitas, e isso nos trouxe benefícios, e esses benefícios estão hoje aplicados nessas casas, estão hoje aplicados aqui nesses carros, nessas coisas que nós adquirimos, porque a nossa vida mudou quando a vaquinha morreu. Então, o que Deus faz? Israel estava muito bem sucedido no Egito. Eles prosperaram, cresceram, se tornaram mais fortes, maiores. Eles eram como se fosse, na sua condição, melhor do que os próprios egípcios. Então, o que Deus fez com eles? O que aconteceu para tirar eles daquela situação? Eles viraram escravos. Mas o pior é que quando eles viraram escravo, o que eles fizeram?
Agora lascou de vez, eu nunca mais. Oh, se eu tivesse condição. É que nem o crente hoje. Ah, se eu pudesse, pastor, se eu tivesse condição. Se eu tivesse estudado. O outro diz, eu estudei, mas eu não tenho uma oportunidade. O outro diz, eu tenho uma faculdade, mas não me serviu de nada. E a choradeira vai. Ei, pastor, se eu pudesse, meu dinheiro desse, Deus quisesse. Tá bom. Ok. Aí Deus foi para tirar ele da zona de conforto, levantou um faraó mais desgraçado que os outros. E o faraó peia neles. Tem alguém que está apanhando aí? Te preocupa não, não é o diabo não, é Deus mesmo. Aí fica, tem gente, tá amarrado, e não amarra nada, porque não é demônio, irmão. Quando é demônio, você amarra, ficou amarrado, acabou. Mas quando é Deus, o negócio não amarra de jeito nenhum, filho. Aí o povo, então, começou a sair da zona de conforto. O que eles começaram a fazer? Começaram a clamar. E o clamor deles subiu, porque todo clamor sobe, diga graças a Deus. Todo clamor sobe. O clamor não fica aqui não, ele sobe. Parece que às vezes ele está ficando aqui, ele não passa do teto, mas ele está subindo. E quando o clamor sobe, o que acontece? Deus desce. Então se você quiser que Deus desça, você vai ter que fazer uma coisa. Mostrar inconformação com a sua vida não é em chateação, protesto, revolta, briga. Mostrar a chateação sua no clamor a Deus, sabendo que Deus tem algo para fazer na sua vida. Porque quem estava causando aquele rebuliço no meio do povo de Israel? Era Deus, não era o diabo. Que era para o povo reagir. É assim que gente reage. Infelizmente, o povo de Deus, a Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Se você pegar a marcha para Jesus e pegar o Círio de Nazaré, você tem vergonha. Porque os filhos das trevas são mais ágeis. Só isso. Não precisa resumir mais nada. Aí o que ocorre? Nós pegamos e vemos que o povo começou a clamar. Deus então começou a despertar, porque Moisés também estava lá no meio daquele povo que clamava, mas Moisés estava no palácio do faraó com seu suquinho de uva, com as suas, seu pessoal. Ele não tinha calor, não tinha ventilador, mas tinha lá o pessoal abanando ele. Ele tinha lá um cavalão que ele andava nele, muito bonito. Ele não andava a pé, ele não amassava barro, ele não fazia tijolo, ele estava no palácio. Ele era como se fosse um príncipe. Ele viveu a vida de um príncipe. E para ele estava tudo bem. Deus então começou a mexer com Moisés. E o que Deus fez para mexer com ele? Ele foi parar no deserto. Só que lá no deserto, Moisés ficou tão frustrado, porque imagina você, hoje você é príncipe, amanhã você é mendigo, porque você não sabe, para beber uma água, você não sabe onde é que vai achar ela, para comer uma comida, você vai para o deserto, não sabe onde é que tem. Como é que vai ser a sua vida? Mas é uma coisa interessante, sabe, o povo de Deus assim, é um povo valente, embora seja muitas vezes limitado, mas é um povo valente. Eu fico vendo assim, o pessoal não gosta que a gente fala, mas eu gosto de falar o que eu sinto, o que eu penso, embora Jesus falou o que ele sentiu, o que ele pensava e mataram ele. Mas não tem problema não. A gente só morre uma vez mesmo e depois é vida eterna. Aí o que ocorre? Ontem eu vi, por exemplo, o pessoal na marcha, a prefeitura não deu uma cobertura na marcha. Mas o pessoal estava na rua. Disputando com os carros nos cruzamentos e nos sinais. Quando é o Círio de Nazaré, eu tenho que vir a pé da minha casa para cá. Mas o povo de Deus tem que ir lá para o sinal e brigar com o cara, para o cara parar, para o pessoal passar. E o pessoal vai, irmão. Eu vi cada coisa ontem, Deus me mostrou cada coisa ontem nessa marcha. Que eu tirei assim como experiência, para você ver como às vezes é difícil você fazer as coisas para Deus e se você não quiser fazer, você não faz não.
Eu vi uma senhorinha, por exemplo, num táxi, ela não podia caminhar, provavelmente, mas ela estava com o táxi indo na frente de todo mundo e ela ali acompanhando a marcha. Eu vi várias pessoas cadeirantes na rua, empurrando suas cadeiras e indo na marcha. E gente com duas pernas ficar em casa porque diz assim, eu estou muito cansado. É incrível. Mas quando João Batista disse para o povo de Israel que se eles calassem, as pedras clamariam, ele não estava mentindo. Ele estava dizendo uma grande verdade. Como às vezes as coisas para o povo de Deus é complicado, mas o povo de Deus é um povo valente. Você vê, por exemplo, o que Moisés faz? Vai para o deserto, mas lá ele se adapta. E lá ele que era príncipe agora arranjou um trabalho e começou a trabalhar, ralando. Sol quente, deserto, pastoreando ovelha, pisando aquele camarada que nunca pisou em cocô, nem de animal, agora está lá, no meio do deserto, com um sol terrível, vivendo aquela vida miserável. E ele passa 40 anos. E nada dele reagir, nada dele dizer, Deus, eu não aceito isso. O Senhor tem algo melhor, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma solução. Nada, Moisés ficou lá quieto. E ele continua, e vida que vai, vida que vem. Um dia ele está pastoreando o rebanho do sogro dele, não era nem dele o rebanho, era do sogro. Você sabe como é que é esse negócio de família, né, irmão? Quem trabalha para a família aí? A família pensa assim, que se te dá roupa, que te dá comida, tudo bem, mas eles acham que você está castrado, você não sonha mais, né? Eu trabalhei para o meu pai 12 anos. O que eu recebi? Recebi a bênção de servir meu pai e honrar ele em todos esses 12 anos. Essa foi a bênção que eu recebi. E o que eu tenho hoje foi daquilo que eu honrei o meu pai. Mas se eu quisesse sonhar naquele tempo, eu poderia sonhar. Eu só não iria realizar nada. Não. Eu só não iria realizar nada. Então, Moisés trabalhava para o sogro dele. Trabalhou 40 anos. Esses 40 anos permitiu que ele casasse, tivesse 2 filhos. Aí o primeiro filho ele diz assim, eu sou peregrino numa terra estranha. Então ele está dizendo, eu estou num lugar que eu não deveria estar. Mas continuava lá. É incrível como às vezes as pessoas, elas chegam comigo, elas dizem, pastor, eu estou passando por uma situação que eu não desejaria nem pelo melhor amigo meu, pior inimigo meu. Ok, o que você está fazendo para sair? Estou esperando Jesus fazer a obra, então espera sentado. Vai demorar um pouco. Moisés demorou 40 anos. Aí os 40 anos, quando Deus viu que Moisés não ia fazer nada para sair daquilo, Deus então teve a iniciativa. Diga, graças a Deus. Não, mas fala com mais ênfase. Graças a Deus. Deus tem iniciativa, porque se depender da gente, às vezes a gente morre e não faz nada. Ainda chega reclamando lá ainda, por que o Senhor me deixou passar por isso? E Moisés então está lá, e Deus chega e diz assim, eu vou fazer alguma coisa para impressionar esse camarada, porque até agora ele não se impressionou com nada. Os 40 anos de sol na cabeça dele não fez ele imaginar, poxa, eu era um príncipe, eu tinha uma... E ele continuava sendo, mas ele agia como um miserável. Aí o que ocorre? Deus aparece, provoca Moisés, Moisés se impressionou com aquilo, foi chegar perto, Deus diz, tira, agora está na hora, vamos mudar completamente, vamos trocar o HD seu, está corrompido, tem vírus. Vamos remover tudo isso aí, vou colocar um aqui agora, que esse, por exemplo, não pega mais vírus nenhum. Esse aqui tem um antivírus potente, que é comigo, vou colocar, vou implantar em você. E aí, começa, a partir daqui, o que Deus manda Moisés fazer. E é sobre isso que eu vou falar hoje com você. Porque às vezes, meu irmão, nós estamos iguais a Moisés. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, mas nós fugimos dela. Nós nos omitimos. E eu quero dizer para você que a omissão é pecado. A omissão é pecado.
O missionário Soares, há uns 10 anos atrás, ele gravou uma mensagem baseada no capítulo 5 de Juízes, que se chama O Pecado da Omissão. Quando o povo de Israel mandou chamar a um povo de uma cidade chamada Meroz, para que aquele povo ajudasse Israel na batalha contra um rei de Canaã chamado Jabim. Eu não sei o que Deus iria fazer por aquele povo de Meroz. Eu não sei o que Deus faria por eles. Eles não permitiram que a gente visse o que é que Deus iria fazer. Mas Deus mandou que ele chamasse e o povo de Meroz não foi. Deus usou rio, usou estrela, usou a natureza e ajudou Israel. Israel venceu o rei Jabim. E quando terminou a luta, o Senhor Deus mandou que Josué pegasse. Já era o Jefté, sei lá, não sei nem quem era o juiz lá mais naquele tempo. Já tinha mudado. Mandou, acho que era a Débora, que já era mais ou menos por ali. Mandou que eles amaldiçoassem acrementemente o povo de Meroz. Não é para sobrar nada. Amaldiçoa da cabeça aos pés, igual aquela figueira, seca tudo. Amaldiçoa esse povo para que nada mais na vida deles dê certo, funcione. Por quê? Qual a causa? Você sabe, por exemplo, que a Bíblia diz assim: como pássaro no seu voar, que é Provérbios 26, 2, e andorinha no seu vaguear, assim maldição sem causa não virá. Então, se a maldição tiver uma causa, ela vem. É por isso que nós precisamos abrir nossos olhos. Por quê? Porque se não tivesse a causa, se o povo de Meroz tivesse ido ao socorro do povo de Israel, eles não seriam amaldiçoados. Como eles se omitiram, a maldição veio. A mesma coisa foi Moisés. Por que o mal veio sobre ele? E eu vou te falar aqui, ó, ele está indo fazer algo para Deus, mas omitindo o que ele deveria ter feito. Assim, se você, qualquer cristão, você pode estar até servindo a Deus, mas se você for omisso, não é de se estranhar porque que as coisas não estão funcionando para você. Se você for omisso, não é de se estranhar porque sua família não se converte. Se você está sendo omisso, não é de se estranhar porque financeiramente você está fracassado. Se você é omisso, não é de se estranhar porque você está doente. Não é de se estranhar, algumas pessoas não aceitam, mas quando você fala determinadas verdades, ainda que você não aceite, você é obrigado a admitir. Porque quando o rei Roboão, filho do Salomão, ele buscou a Deus e Deus fortaleceu e ele passou a reinar, ele largou o Senhor e todo Israel também largou. E veio o rei do Egito, chamado Sisaque, para tomar Jerusalém. E Deus falou com o profeta: olha, diz para eles que eu vou deixar eles por um tempo servir o rei Jabim, para eles poderem ver a diferença entre me servir e servir o homem. Aí, quem sabe, se eles quiserem novamente, aí eu torno a fazer de novo para eles aquilo que eles precisam. E Deus, o profeta foi lá e falou: sabe o que o Roboão diz? O Senhor é justo. Nós pisamos mesmo na bola. Mas sabe quando a coisa dá errado para nós? Sabe o que muitos de nós falamos? Pastor, não sei o que me adianta ser crente, porque, olha, eu sou crente, eu larguei o mundo, eu me batizei, eu vim para a igreja, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho participado dos cultos, eu tenho feito campanhas, mas até agora, pastor, Deus não mudou minha vida, as coisas não mudam, a situação está amarrada. Mas por quê? Será que você não está sendo omisso? Porque veja bem, diz assim, Êxodo capítulo 3, diz o seguinte: o Senhor Deus para Moisés:
Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Eu falei isso aqui um pouco no domingo passado, mas vou retornar aqui novamente. Você tem visto a aflição do seu povo? Você tem visto o sofrimento das pessoas? Ah, pastor, eu já tenho tanto problema, que se eu for olhar para o problema dos outros, eu escuto isso constantemente. Mas você viu que Jó estava podre e Deus mandou ele orar por 3 amigos que estavam melhores do que ele? Você já viu que o segundo, mais importante das recomendações dadas ao povo de Deus é esta: ame o teu próximo como a ti mesmo? Você está sofrendo? Ah, eu estou sofrendo muito. Tem alguém que está sofrendo mais do que você. Você está conseguindo ver o sofrimento dos outros ou só o seu? Você está conseguindo olhar só para as suas lutas? Eu já tenho problema demais para mim me envolver com outras coisas. Pois é, quando eu fui chamado para o ministério, por exemplo, eu não estava essa coisa toda. Como até hoje, eu não sou essa coisa toda. Mas tem gente que está sofrendo, então eu não posso estar por mim. Eu tenho que estar por outros. Porque se ninguém fizer nada, o que vai ser do miserável? Ele vai ser consumido, ele vai ser destruído, porque mais ou menos assim. A vida não estava fácil para Moisés em Midian. A vida não era fácil para ele lá no deserto. Mas para o povo de Israel estava pior no Egito. E Moisés estava... O que eu posso fazer? Mal eu me livrei. Eu ia morrer. Eu ia ser morto se eu ficasse no Egito. Irmão, ele era o libertador, ele era o escolhido de Deus. Sabe o que as Escrituras Sagradas... Fala para o teu vizinho assim, olha, lembre-se que você é escolhido de Deus. Não, fala com mais ênfase. Fala para ele poder entender, diga assim, você é o escolhido de Deus. Então diga para ele assim melhor, Deus mandou te dizer que você é escolhido dele. Agora, o que a Bíblia fala sobre tocar no escolhido de Deus? Ai daquele. Moisés precisaria correr do Egito? Não. Deus daria a ele proteção? Sim. Eu preciso fugir de luta, de sofrimento, de confronto, de situações? Não preciso fugir. Por quê? Porque Deus vai me proteger. Ah, pastor, estou com pena do pastor fulano. Não, você não tem que ter pena. Pena é do diabo que está perdido e não tem mais solução para ele. Aquele pastor tem uma luta, tem uma dificuldade, mas é o Senhor que assiste ele, é o Senhor que está com ele, é o Senhor que dará a ele vitória. Você não tem que ter pena disso. Tem pessoas que sentem, eu fico com dó, sabe, aquela irmã. Não, meu irmão, a gente não tem que ter pena. Poxa, coitado de Moisés, né? Pelo menos o povo de Israel estava na escravidão, mas estava do lado do pai, estava do lado da mãe, e ele sozinho numa terra estranha, coitado, longe, o que será dele? Não, o escolhido, Deus protege ele aonde ele estiver, mas é melhor que o escolhido esteja aonde Deus precisa dele. Porque aonde Deus precisa de você, ele é responsável por você. Se você mesmo sendo escolhido de Deus, mas você está onde você quer, a responsabilidade é sua da sua vida. Deus vai proteger você,
Mas o que você vai passar, o que você vai viver, é você que escolheu aquilo. Por isso Deus chega para ele, Moisés não via o clamor do povo, a dor do povo. Ele saiu de lá. Ele não viu o sofrimento das pessoas. Moisés, na sua cabeça, na sua mente, jamais passou de voltar ao Egito. Nunca mais eu volto lá. O Egito é uma coisa a ser esquecida. Aquela história de escolhido por Deus, aquela história, aquela coisa lá, aquilo ali deve ter sido assim uma coisa da minha cabeça. Aquilo ali foi uma influência somente, aquilo ali foi euforia da minha mãe, foi euforia da minha família. Aquilo ali não existe. Porque se existisse, Deus teria feito alguma coisa para me preservar lá. Não, nós sabemos que o porquê aconteceu aquilo foi Moisés ter sido afoito, ele não procurou uma direção de Deus, e muitas vezes quando nós não estamos seguindo uma direção de Deus, nós vamos fazer besteira, mas não tem problema, Deus quer consertar as besteiras que nós fizemos, mas para isso a gente tem que virar o rosto para ele, não as costas. E foi o que Moisés fez. E aí Deus chega para ele, Deus disse, olha, eu tenho visto a dor, eu tenho visto a aflição, eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu conheci a dor deles. Você sabe que eles estão sofrendo, Moisés? Você sabe, por exemplo, que às vezes dentro da sua casa tem alguém pensando em se matar? Não, você só vai saber depois que está morto. Por quê? Porque a gente não conhece. Lembra, por exemplo, aquele rapaz aí que entrou lá no quarto daquela apresentadora lá e causou aquela tragédia? O que a família disse? Ele era uma pessoa normal, ele era uma pessoa assim, é que ele estava assim meio isolado, ele estava ficando assim dentro do quarto, assim, ninguém percebeu, ninguém viu que aquele rapaz estava com problema. E ele estava. Pelo menos é o que parece. Não sou médico para poder afirmar isso, mas pelos fatos, é o que parece que ele não estava no seu normal, coitado. E perdeu a vida porque ninguém conseguiu, convivendo com ele, conseguiu perceber o que ele estava passando, o que ele estava enfrentando. Às vezes, a gente não consegue ver, né? Porque se você, por exemplo, quem aqui já foi viciado em alguma coisa, ou bebida, ou droga, porque droga também, bebida é droga também, né, irmão? Mas a gente pensa assim que como é liberado, não tem problema. Mas quem já sofreu com algum vício aí? Ok. A gente não quer sair? E o camarada não sofre por causa daquele ali? Ele sabe que ele está causando sofrimento na família? Ele sabe que ele está fazendo a família passar vergonha? Ele sabe, eu sabia disso. Quantas vezes a minha esposa chorava e dizia para mim, para com isso, você está destruindo nosso relacionamento. E eu sabia que estava fazendo. Mas eu não conseguia parar, aquilo era mais forte do que eu. A mesma coisa é a prostituta, ela sabe que ela está no caminho errado, ela sabe que aquilo não é o certo, mas é o único recurso que ela tem para ela poder viver. A mesma coisa é o traficante, porque às vezes muitos deles foram a um lugar procurar um emprego, bater na porta de várias empresas e nenhuma porta abriu, e a única porta que abriu foi do tráfico. E é para lá que ele vai. E ele sabe que aquilo não é certo. Ele sabe que aquilo não é bom. O camarada que está na rua assaltando, eu me lembro, por exemplo, outro dia um camarada, outro dia não, graças a Deus, faz muito tempo. Mas um camarada me assaltou e ele olhou para mim e falou, você faz o quê? Você é policial? Eu falei, não. O que você faz da vida? Eu sou pastor. Cadê sua Bíblia? Está tudo dentro do computador que você está com ele aí. Ó. Quer abrir aí, eu te mostro. Ele falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Pô, pastor, olha, eu estou desviado. Pô, pastor, me ajuda. Ore por mim, pastor. Eu preciso sair dessa vida. Eu falei, achei que ele ia me devolver minhas coisas, né? Mas não devolveu, não. Mas a Bíblia diz que se o camarada te pedir a capa, dá a túnica também, né? Ele quer mais alguma coisa? Não, tá bom, eu só quero que o senhor ore por mim, pastor, que eu quero sair dessa vida. Então, você vê, o camarada sabe que está errado, ele quer sair, mas não consegue. E às vezes você vai ver isso aí, irmão, é filho de crente que está dentro da igreja e não consegue ver que a pessoa é vagabunda, é sem vergonha, pastor, não quer nada com Deus. Não está vendo que a pessoa está sofrendo.
É igual o marido de uma irmã, uma vez ele me procurou, essa irmã nunca soube que o marido dela me procurou. Ele me procurou, esse camarada chorou, confessando pecado para mim dentro do escritório e dizendo: eu tenho sido infiel, eu tenho feito isso com a minha esposa, eu tenho feito isso assim, assim, assado e tal, tal. Eu me dispus para poder ajudar ele. O que a irmã fez? Largou ele para lá. Por quê? Ele é sem vergonha, ele não se emenda, ele não conserta. Não, não faça isso, luta. Só que nós não vemos a dor do outro, nós só conseguimos enxergar a nossa. Fala com seu vizinho, quando você está ferido, você só enxerga as suas feridas. Você não consegue enxergar dos outros. E Moisés estava ferido, decepcionado, frustrado na vida. Ele não conseguia enxergar a dor dos outros. Ele podia falar: eu sou um fracassado. Eu estou num lugar estranho, estou num lugar que eu eu não devia estar aqui. Mas o fato é que ele estava. Só que Deus pega e diz assim, no versículo 8, Deus diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, até ao lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E o que Deus diz? Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora versículo 10, vamos lá. Amém. Veja bem, todo mundo, até muitos crentes, eu vi comemorando quando, e muitos até reivindicando isso, o impeachment da presidente. Agora, alguém conseguiu ver a dor dela? Ela é um ser humano também. Ela é tão amada por Deus quanto eu e você somos. Você pode dizer, ela não presta, mas ela viu a dor do povo brasileiro. Eu não estou questionando a coisa dela, eu estou questionando assim. Nós, principalmente a igreja de Cristo, não está mais no Egito. Amém, irmãos? A gente espera que não. Mas nós, filhos, irmãos, queridos, amigos, nós estamos conseguindo enxergar o sofrimento de quem está sem Deus no mundo? A gente está vendo. Você quer ver o sofrimento das pessoas? Vai no hospital. Vai aqui no Filoiola para você ver buraco assim no pescoço, assim, ó, de câncer. Você vê o nariz, não tem nariz mais. Você vê os dentes assim para fora, vai lá. Vai para você ver buraco aqui, ó. Vai para você ver buraco nas pernas, vai lá. Vai para você entrar em locais que o enfermeiro vai dizer assim, é melhor você colocar uma máscara. Do camarada que está ali fedendo, esperando a morte chegar. Vai aonde eles mandam para casa para ficar perto da família. Porque não tem mais jeito, você consegue ir lá ver isso. Ah, pastor, eu não consigo nem ver uma coisa dessa. Pois é, Deus via isso no Egito, mas Moisés, apesar de estar no deserto, não via essas coisas. Nós, às vezes, eu e você, nós estamos no deserto. Mas temos comida, querendo ou não, temos a família, não importa como ela esteja, mas ela está lá do nosso lado. Porque a família de Moisés também não estava legal não, irmão. Que se engana quem pensa que estava, mas não estava. Eles só estavam juntos. Como às vezes os seus familiares só estão juntos, mas legal não está. E aí,
Deus chega para ele e disse: olha, eu tenho visto, e eu desci para livrar o meu povo, agora vem, e eu vou te enviar. Aqui é que está o problema, porque quando Deus disse: vem, e eu te enviarei para que tires o meu povo do Egito. Sabe o que foi que Moisés fez? O versículo 11 diz aí, a mesma coisa que eu e você também fazemos. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você? Então deixa eu fazer ela. Quem é você? Em 1992 eu li um livro que nós temos na igreja chamado Você é o Melhor de Deus. E nesse livro o Dr. T.L. Osborne, ele fala sobre um problema que os cristãos possuem. É a crise de identidade. Você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você também não sabe a quem você pertence. Porque se você tem na sua identidade o seu RG, quando você pega ele e mostra para alguém, ali está o seu nome, a sua data de nascimento, aonde você nasceu, o livro no qual você está registrado e o nome do seu pai e da sua mãe. E onde aquele registro foi feito? Qual foi o local onde ele foi realizado? Sabe o que ocorre com a maioria do povo de Deus? Se você pegar o seu RG espiritual aí, o que você consegue ler nele? Eu vou te falar uma coisa incrível. Mas tem crente que se batizou, ele não sabe nem qual foi. Se bobear, nem a igreja mais ele sabe. Tem uns que nem batizar, não batizou, porque Jesus diz assim: aquele que nascer da água e do Espírito, esse é o que vai ser salvo. Então não tem nascimento ainda. Não tem RG no céu. Não sabe quem é. Porque não nasceu. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, no dia que eu fui batizado, dia 4 de dezembro de 1992, eu recebi um registro celestial. Por isso, o meu nome, quando nasci em 4 de dezembro de 1967, aliás, eu batizei dia 5 de dezembro, não foi dia 4, que o pastor fez no dia 5, mas era para ser no dia 4 também. Então, no dia 4 de dezembro de 1967, tem um registro meu de nascimento civil. No dia 5 de dezembro de 1992, tem um registro meu, realizado no livro da vida, no livro eterno que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber. Porque o problema de Moisés era justamente esse. Quem eu sou? Você vê que às vezes as pessoas dizem assim: quem você pensa que você é? Não, não é quem você pensa que você é. É quem você é. Essa é a pergunta. Porque Moisés nem pensar, ele pensava que ele era alguma coisa, né? Ele já dizia: quem sou eu? Em outras palavras, quando Deus fala algo grande comigo e contigo, sabe o que nós fazemos? Quem me dera. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não sabemos de quem nós somos e de a quem nós servimos. Eu gosto, por exemplo, de Eliseu. Eliseu sabia quem ele era e Eliseu sabia quem que ele servia, porque ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Esse camarada sabe quem ele é.
Você sabe quem você é? Você tem a certeza, não é que você ouviu falar não, é essa certeza dentro de você de quem você é. Porque muita gente diz assim, pastor, eu sou fraco. Outros dizem assim, pastor, eu sou pecador. Outros dizem assim, pastor, eu sou pobre. Outros dizem assim, pastor, eu sou doente. E o pior vem agora, pastor, eu sou muito azarado. Nada dá certo para mim, pastor. Eu tento, mas não consigo nada. Por quê? Você não sabe quem você é. Você é confuso. Por exemplo, eu gosto desses homens de Deus por causa do seguinte. Moisés não vou falar de Moisés agora não. Estou falando dele aqui por outro lado. Vou falar de Davi. Davi abriu a boca e disse assim, na pior crise da vida dele, como se fosse a recessão que tem hoje no país, estava lá em Israel, né? A desgraça estava pronta lá, e Davi, coitado, numa cova, numa caverna, para salvar si, salvar sua família, chega 400 homens, amargurados de espírito, endividado, né? Não foi gente assim, de entusiasmada, com alegria. Davi, além de alegrar aqueles homens, tinha que dar comida para eles, tinha que prover alguma coisa, aqueles homens sem esperança, aqueles homens sem motivação na vida, e Davi que estava lá com um problemão, chega mais outro, porque ele estava orando, Senhor, me ajude a sair dessa, o Senhor, vou te ajudar já já. Mandou 400 perturbados para lá. É assim que Deus ajuda. Diga graças a Deus. Eu, por exemplo, quando começo a orar aqui, eu já fico imaginando, irmão, o que é que Deus vai fazer. Ele manda cada perturbado para cá, filho. Eu cheguei aqui, Senhor, eu preciso crescer, me dá pastor, irmão. Deus foi mandando só demônio para dentro da igreja. Aí eu falei, mas Senhor, que nem é pastor. Ele disse, tira os demônios deles que eles viram pastor. Aí nós expulsamos os demônios de alguns aí, viraram pastor. E nós continuamos fazendo a coisa, vai andando, o negócio vai melhorando. Mas o que nós precisamos entender? É quem você é. Quem você é. Você sabe quem você é. É engraçado porque eu estava fazendo um culto lá em Minas Gerais e uma senhora que tinha uns problemas muito sérios de saúde me pediu uma oração. E eu fiz uma oração e manifestou uma legião de demônios nela. E os demônios disseram, eu vou matar ela, eu vou acabar com ela, eu vou destruir ela e não sei o quê, papapá, papapá. E eu virei e falei, demônio, você não vai fazer nada disso. Quando eu falei, você não vai fazer nada disso, o demônio olhou para mim e disse assim, quem você pensa que você é? Você acha que você vai me tirar daqui? Eu vou matar ela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estava começando isso no ministério em 1993. Eu não tinha experiência nenhuma, cru, espiritualmente falando. Mas eu já sabia de uma coisa e graças a Deus por isso. Eu já sabia quem eu era. Sabe, hoje quando as pessoas me criticam, quando as pessoas falam mal de mim, isso não me afeta. Sabe por que não me afeta? Porque eu sei quem eu sou. Porque se eu ficar olhando para o que elas dizem a meu respeito, eu vou me confundir, eu vou achar que eu sou o que elas estão dizendo. E aí eu vou ficar chateado. Poxa, olha só o que falaram de mim, olha só o que disseram a meu respeito. Paulo, por exemplo, era um homem que sabia quem ele era, que Paulo diz assim,
Eu nem tampouco a mim mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Eu não estou preocupado com a opinião de ninguém, com o julgamento de ninguém, porque você pode me julgar, me condenar, você pode me julgar, pode me absolver, você pode fazer o que você quiser do seu julgamento, cada um pode fazer o seu, mas ele está dizendo, quem vai me julgar é Deus, não é nenhum tribunal humano, não é nenhum governador, não é nenhum imperador, quem vai me julgar não é nenhum sacerdote, nem sumo sacerdote, não é nenhum mestre da lei, não é nenhum religioso, não é nenhum judeu, não é nenhum católico, nenhum espírita. Quem vai me julgar é o Senhor. Então Paulo dizia, eu só tenho preocupação com um julgamento. Qual é o julgamento que você tem preocupação? Com o do Senhor. Por quê? Porque Paulo diz, eu não pertenço a fulano, a Beltrano, eu pertenço a Deus. Então é a única pessoa a quem eu devo explicações, é somente a Ele. Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos enfrentar as oposições. Porque quando aquela legião de demônios, e eu sem experiência ministerial ainda, ele virou e disse, quem você pensa? Eu falei, eu não penso, demônio, eu sou. Deixa eu te dizer quem é que eu sou. Vou mostrar a você quem é que eu sou. Eu sou comprado e lavado no sangue de Jesus. Eu sou batizado no Espírito Santo, o poder de Deus, para manifestar e expulsar você desta mulher. Porque este corpo, assim como o meu, não lhe pertence, esse corpo também não pertence a você. Eu tenho que saber quem eu sou, irmão. Se você não sabe quem você é, você não vai fazer o que você foi chamado, o que você foi trazido a este mundo para fazer. O diabo vai confundir você. Aliás, o que nós mais temos hoje é crente confuso. Os crentes estão tão confusos que eles não sabem mais nem qual é o ministério que eles devem servir a Deus. Uns um dia estão na Assembleia de Deus, aí eles ficam chateados lá, aí eles vão para casa, vão para a Universal, aí eles estão chateados na Universal, aí eles vão para a Graça, aí estão chateados na Graça, aí eles vai para não sei aonde, vai para a Batista, vai para não sei o quê, aí quando não tem mais ninguém para onde ir, cria outro ministério novo. Precisamos de uma coisa nova fazendo coisa antiga. O nome é novo, mas o comportamento e as atitudes são as mesmas de sempre. Não muda. Porque a pessoa não sabe quem ela é. Eu acho interessante, por exemplo, porque Paulo, quando ele cai, literalmente, do cavalo no caminho de Damasco, ele escuta uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vira e pergunta, quem és, Senhor? Qual foi a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus sabia quem ele era. A mesma coisa, você sabe quem você é. Você tem uma identidade celestial. Paulo diz que nós somos cidadãos do reino de Deus. A qual reino você pertence? Você pertence a este reino deste mundo ou você pertence ao reino de Deus? Jesus, por exemplo, disse para Pilatos, quando Pilatos perguntou para ele, quem tu és? Tu és o rei dos judeus? Jesus disse, tu está dizendo. Quer dizer, tu está dizendo e não sabe, não acredita que eu sou, mas eu sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos viriam e me livrariam dessa hora. Meu reino não é daqui. Senão os meus viriam e me livrariam. Nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. Ah, pastor, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa, sabe, amargurada na vida, eu sou uma pessoa que estou perdido, é isso que muita gente se vê. Você tem que saber quem você é.
e fazer jus ao que você é. Porque Moisés, por exemplo, ele era o escolhido de Deus. Mas ele não sabia quem ele era. Vira para o seu vizinho e diga assim: você já esqueceu que você também é o escolhido? E diga para ele: não sou eu que digo, não. Quem está dizendo é a Bíblia. E cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então logo quem está dizendo que você é escolhido é Deus. Porque a Bíblia diz em João 15, não fostes vós que me escolhestes. Quem aqui que escolheu Jesus? Quem escolheu Jesus? Não foi você que escolheu, Ele que escolheu você. Ele que foi atrás de você. Ele que foi te buscar. Foi através do rádio, da televisão, evangelismo, de alguém da sua família que orou por Ele que foi atrás de você. Ele que te trouxe aqui. Ele que te pôs aqui. E Ele que te levará para onde Ele deseja, para onde Ele quer. E Ele que te levará para o céu. A escolha é dEle, não é nossa. É mais Ele nos escolheu e graças a Deus nós somos escolhidos do Senhor. Só que muitas vezes é mais ou menos assim. Moisés podia falar assim: eu acho que o senhor está errado. Me falaram isso aí há um tempo atrás e olha o que deu. Vim parar aqui no deserto. Se eu acreditar nisso de novo, eu vou parar no inferno. Não. Porque a gente, irmão, nós acreditamos na mentira, mas não acreditamos na verdade. Muita gente fala tanta mentira que a mentira parece verdade. E as pessoas acabam acreditando na mentira. E não creem na verdade. 40 anos, aliás, 40 não, 80 anos da vida de Moisés ele viveu sem saber quem ele era. Quantos anos você já tem? Você ainda não sabe quem você é? Porque se você não souber quem você é, você não sabe a quem você pertence. E se você não sabe a quem você pertence, você também não sabe o que você deve fazer. E se você não sabe o que você deve fazer, você nunca fará. E é nisso aqui que Satanás mais tem trabalhado. Para que os filhos de Deus não saibam quem eles são. E, em outras palavras, muitos dizem assim: eu sou pobre. Mas você tem aquele que é o seu dono, que criou você, que idealizou você, que escolheu você, que é dono do ouro e da prata. Olha o contraste, você tem um pai rico, sendo um filho miserável. Olha o contraste. Você diz assim: eu sou doente. Eu tenho uma doença perigosa, problemática, que não me larga. Aí você vai para as Escrituras, e as Escrituras Sagradas diz: pelas suas pisaduras fostes sarados. Mas nós abrimos a boca ao vento e dizemos: eu sou doente. Muitos dizem: pastor, eu sou um homem fraco, eu não tenho força de lutar contra o pecado. Não precisa, Cristo já lutou contra o pecado e venceu derramando o sangue dele para te lavar e te tirar do pecado. Você precisa saber quem você é. Eu sou fraco. Quando a Bíblia Sagrada, Joel 3,10 diz: diga o fraco, não diga que eu sou fraco, diga eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha porção.
O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha grandeza. Quem é que esses homens do passado faziam? Davi não chegava lá dizendo, eu sou bom, eu luto, eu batalho, eu venço tudo. Não, ele está dizendo, o Senhor é a força da minha vida. Eu estou vencendo porque o Senhor está me fortalecendo para isso. Ele sabia quem ele era. Por que ele vai lutar contra Golias sabendo, olha o tamanho daquele homem, e Davi, praticamente um menino, vai lutar contra aquele camarada? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E o pior, em toda Israel naquela época, somente Davi sabia quem ele era em Deus. Por quê? Porque os outros estavam tudo dentro da caverna, inclusive o rei. O rei era ungido de Deus. Irmãos, eu estou cansado de ver crente ungido, de gente com ministério, de gente com a unção de Deus para curar, para libertar, para pregar, para fazer louvor, para trazer o Espírito Santo na terra. Mas a pessoa está lá dentro da caverna. Porque não sabe o que ela é. Não sei, pastor. O que eu devo fazer para Deus? Não sei. Quem você é? Ah, pastor, eu sou azarado, nada dá certo para mim, tudo é errado. Você já viu Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Deus chamou a gente para fazer as coisas darem certo na nossa vida, meu irmão. Para com esse negócio de ficar aí achando que você é um azarado. Azarado você era quando você estava perdido no mundo e Deus te achou perdido e te trouxe para a igreja para fazer de você uma bênção, e as coisas têm que funcionar para você. Você não pode falar de um Deus tão grande vivendo uma vida medíocre. Você não pode falar de um Deus tão poderoso e você viver tão limitado. Por que eu sou assim, pastor? Ah, porque os demônios levantam, porque os demônios lutam. Não, nosso guerreiro, nosso general levantou, lutou, desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inferno de Satanás. É ele, Jesus, que tem a chave na mão. Não é o diabo. O diabo não pode contra nós quando nós sabemos quem nós somos em Cristo. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então quando eu olho para Cristo, eu tenho que dizer assim para o meu passado, tchau, fracassado, doente, fraco, pecador, fica aí para trás, porque aqui vem uma nova criatura, que segundo Deus é criada em santidade, que segundo Deus é para andar na verdade, que segundo Deus é para expulsar demônios, que segundo Deus é para pregar o evangelho, porque nós fomos tirados da potestade das trevas, nós fomos trazidos para os filhos do reino do seu amor. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que eu sou. Você sabe quem você é? Tem gente que diz assim, o senhor é muito arrogante para falar dessa maneira. Esse homem é muito petulante. Pastor, uma mulher veio falar comigo, porque vocês aqui na Igreja da Graça, vocês falam assim como se vocês fossem Deus. Como é que é, irmã? Aí vocês falam assim, como se você fosse Deus. A senhora olha para mim. Ela olhou, estou brilhando? Não. Falei, então só está enxergando mal. Eu devia estar brilhando. Estou brilhando não, irmão, olha direito. Deus limpa os olhos dela, para ela olhar, para ela ver. Eu estou brilhando. Deus não brilha, irmã? Brilha. Então eu também tenho que brilhar. Não estou brilhando, não? Tá, não. Falei, então eu estou errado, eu vou ter que orar, porque eu tenho que ser igualzinho a ele. Porque filho de peixe e filho de Deus, e não sou eu que digo. Tem duas passagens na Bíblia que provam isso, eu vou mostrar a vocês, João 10. É para você ter que saber quem você é. Para com esse negócio de ficar aí, está amarrado, irmão. João capítulo 10. E as pessoas dizem, é muita arrogância, fala assim, com muita petulância. Não sou eu que aprendi a falar isso, não. Foi quem me ensinou, falou assim, ó, cara, você tem que ser assim. Você não pode ser um Zé Banana, não. No reino de Deus aqui é só grande. É por isso que eu te tirei lá das mãos do capeta. Quando tu estava, é por isso que eu olho para trás assim, irmão, eu digo assim, diabo,
Você perdeu. Quando eu estava aí, cara, contigo, tu não me matou. Agora eu estou aqui debaixo das proteções das asas do Senhor. Ele me guarda, Ele me protege, Ele me levanta, Ele me fortalece, Ele me dá força. Já era. Você teve sua oportunidade, não levou, filho? Agora já era. João capítulo 10, versículo 34 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse. Quem é que estava dizendo? Deus. E o que é que Deus disse? Sois deuses. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A lei chamou deuses, Salmo 82, versículo 6. Deus está afirmando, João está dizendo, se ele chamou deuses, aquele a quem a palavra foi dirigida. Então, filho, se a palavra foi dirigida, e eu a acatei, eu a recebi, a palavra é quem? A palavra é Deus. Então, se eu recebi a palavra, eu recebi Deus. Então, Deus também está em mim. E se Ele está em mim, já não sou eu que vivo, mas Ele é que vive em mim. Então, tem que saber quem eu sou. O que diz no Salmo 82, 6? Eu disse. Vós sois deuses. Quem é que são os deuses? E vós outros sois todos filhos de quem, irmão? Você sabe quem você é? Tem uma parábola que eu acho interessante nas Escrituras Sagradas. Várias delas, mas eu vou falar de uma. O meu pai, quando ele viajava, ele pegava o meu irmão, o mais velho que tivesse presente, não precisava ser o primeiro. É o que tivesse presente. E quando isso chegou em mim, eu me senti o tal. Meu pai chegava e dizia, olha, eu vou sair, e o Carlos, olha, vocês vão obedecer a ele vai ficar tomando conta aí das coisas aí. Ele chegava para os trabalhadores lá, né? E eu virava a voz do meu pai. Eu me senti o máximo. Olha, né? Para organizar as coisas, para dizer onde é que nós vamos, o que nós vamos fazer, né? E eu estou lá com eles, trabalhando igualzinho a eles, mas quem dava o comando era eu, porque o comando me foi passado. A mesma coisa. Na parábola da vinha, ela fala de Jesus. Ele preparou a vinha e ele deu aos vinhateiros. Ele arrendou ela, está aí, ó. Resolva aí. Agora é com vocês. A vinha está plantada, vocês tomam conta. Olha para cá, vou te falar uma coisa interessante que eu vou continuar isso aqui domingo. Deus te deu a sua família. Ela está na sua mão, não está na mão do demônio, não. Ela está na tua mão. E domingo que vem eu vou te mostrar por que a sua família não te acompanha na fé. Domingo que vem eu te mostro. Vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar nas Escrituras por que sua família não te acompanha na fé. Porque veja bem, ele criou a vinha, ele criou uma família e lhe deu. E ele está dizendo, toma conta. Você é como se fosse eu. É como se eu estivesse aí. E sabe como é que as orações de muitos crentes são? Ah, meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Lembra de Marta? E Marta está dizendo, mas eu sou. O Senhor é o quê? Eu sou a ressurreição e a... Ok. Então, se você chegar hoje, ou no decorrer dessa semana, a qualquer lugar, e tiver alguém precisando, pode levantar e dizer, eu sou de Deus, eu quero fazer uma oração por você agora. E o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo vai lhe curar, vai lhe restaurar, vai te abençoar, vai transformar a sua vida, vai abrir os seus caminhos, porque se você sabe quem você é, então não seja omisso.
Porque se você for omisso, a maldição cai sobre você. É por isso que tem muito crente sofrendo. A maior parte não é por não saber, é por omissão. Porque veja bem, só para a gente terminar aqui, que eu já vou fazer uma oração também por você. Olha o que Deus falou com Moisés, voltando lá para Êxodo 3. Olha o que Deus falou com ele quando ele disse: quem sou eu para que vá a Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Olha o que Deus falou para ele. Êxodo 3. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: Deus está te dizendo, certamente eu serei contigo. Não, mas vamos falar assim com mais ênfase. Diga assim, olha, Deus diz, eu serei contigo. Você vai? Vou. Você vai lá no hospital fazer uma visita? Vou. Deus vai com você. Você vai pregar? Vou. Deus vai com você. Você vai fazer algo para Jesus? Vou. Deus vai com você. E essa é a certeza de que você vai conseguir. É porque Deus vai. Ele estará com você no que Ele te chamou para fazer. E Deus nos chamou para nós sermos luz do mundo, para nós sermos a luz da nossa casa, para a nossa casa não viver patetando no escuridão, nas trevas, para a nossa casa ser iluminada, para a nossa casa ter a luz. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Deus nos chamou e nos deu autoridade sobre os demônios para expulsá-los. Deus nos chamou e nos deu o Espírito Santo para nós orarmos, para nós glorificarmos a Ele. Deus nos chamou e nos deu poder. Deus nos chamou e nos deu a sua palavra para a gente compartilhar ela com os outros. Você não era Facebook, não é de agora não, irmão. Você já era antes. Eu fico olhando, o Salomão falou um versículo que a gente não presta atenção, mas Salomão disse que tudo que hoje tem, um dia já houve. Então, em outras palavras, já existia o Facebook, só que não era virtual. Porque Jesus pegou os discípulos assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, vai compartilhar, filho. Você recebeu essa graça, recebeu essa bênção, vai levar para todo mundo. Eu quero que vocês vão até o Pará. Porque eu não sei se é aqui no Pará ou se é nos outros lugares, mas até os confins da terra, amém, irmãos? Eu brinco com os irmãos aqui, para você que está aqui, eu não estou fazendo chacota do estado do Pará, não. Porque eu digo assim, eu não sei se Minas Gerais é os confins da terra ou se é o Pará, mas eu saí lá de Minas Gerais para cá, né? Aí, de repente, é lá que é os confins da terra. Não interessa, mas nós temos a missão de compartilhar todos os dias, né? Desde aquele tempo, Jesus criou o Facebook, mas pessoal, não virtual. Vai lá, leva lá. Tem gente que nem no virtual compartilha Cristo, irmão. Nem no virtual. A pessoa poderia chegar assim hoje, por exemplo, né? Tem uns que não desligam nem o telefone na igreja. Aí podia já pegar assim, o pastor pregou uma mensagem, Deus falou no coração, já aposta. Mas a pessoa escuta, irmão, gosta, delicia, recebe, é abençoado e esconde. Eu não estou falando que ele é ruim, eu sei quem eu sou. E uma coisa que eu não sou é ingrato. Mas que Jesus mandou compartilhar, mandou. Amém, irmãos? Mandou compartilhar. E nós podemos compartilhar exatamente isso. Seja no Twitter, Facebook, seja no Estragando, sei lá no joguinho. É estragando. É porque é só estragando mesmo, né, irmão?
Ninguém compartilha. Eu fico às vezes olhando, um dia um camarada falou para mim, mas o senhor só posta coisa de crente no seu Facebook. Eu falei, meu Facebook é convertido. Ele evangeliza. E é sinal de que tu está vendo, porque se tu está vendo que eu só compartilho essas coisas, então tu está vendo minha página, não é, filho? Então, então tu está vendo. Não, deixa aí. Compartilha na tua página. Aí o cara quer compartilhar as besteiras dele na minha página. Eu bloqueei todo mundo, irmão. Ninguém entra na minha página sem eu saber. Pode mandar o que vier, não entra. Eu tenho que ver primeiro para me aceitar, para colocar lá. Eu até aceito, tem coisas que as pessoas mandam para mim, eu publico lá, deixo passar, tal, mas eu mesmo, né, geralmente, quando eu publico alguma coisa, Jesus está no meio. O ímpio, de 10 palavras dele, 9 é besteirol. Então, o crente, de 10 palavras dele, 9 tem que ser sobre Jesus.